Cristãos, faça a confissão dos teus pecados. Parte 01, dia 24 de setembro de 2025. Meu estudo hoje será: ainda assim, eu me prometo que haverá apenas 3 palavras diferentes em todas elas. Para isso, assim acontece que os 7 textos são todos iguais, ocorrendo em 7 porções da Santa Palavra de Deus. Vou exigir, no entanto, para usá-los para exemplificar casos diferentes, e devo solicitar àqueles de vocês que trouxeram suas Bíblias com vocês para se referirem aos textos conforme eu os mencionarei. O assunto do discurso será este: confissão de pecado. Sabemos que isso é absolutamente necessário para a salvação, a menos que haja uma verdadeira e sincera confissão de nossos pecados a Deus. Não temos nenhuma promessa de que encontrará misericórdia através do sangue do Redentor. Quem quer que confessar seus pecados e abandoná-los, encontrará misericórdia. Mas não há promessa na Bíblia ao homem ou à mulher que não confessa seus pecados. No entanto, como em cima, cada ponto da Escritura há uma responsabilidade de ser enganado. Então, mais especialmente na questão da confissão do pecado. Há muitos que fazem uma confissão, e é uma confissão distante e diante de Deus, que não obstante não recebem bênçãos, porque sua confissão não tem em si certas marcas que são exigidos por Deus para provar que é genuíno e sincero, e que o demonstram ser a obra do Espírito Santo. Meu texto consiste em 3 palavras: eu pequei. E você verá como essas palavras nos lábios de homens e mulheres diferentes indicam sentimentos muito diferentes. Enquanto alguém diz eu tenho pecado e recebe o perdão, outro que encontraremos diz eu tenho pecado e segue seu caminho para se denegrir com crimes piores do que antes e mergulhar em maiores profundidades de pecado do que ele havia descoberto. O pecador enfurecido. Faraó. Pequei. Êxodo 9, 27. O primeiro caso que eu trarei diante de vocês é o do endurecido pecador, que, quando está aterrorizado, diz pequei. E você vai encontrar o texto no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 27. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e disse-lhes: pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Mas por que essa confissão dos lábios do altivo tirano? Ele não era muitas vezes costuma-se a humilhar diante de Jeová? Por que o orgulhoso se curva a ele mesmo? Você julgará o valor de sua confissão quando ouvir as circunstâncias em que foi feito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e granizo, e o fogo correu no chão. E o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito, de modo que havia granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. Agora, diz Faraó, enquanto o trovão está rolando no céu, enquanto os relâmpagos estão incendiando o próprio chão, e enquanto o granizo está descendo em grandes pedaços de gelo, agora, diz ele, eu pequei. Ele é apenas um tipo e espécime de multidões da mesma classe. Quantos endurecidos rebela-se a bordo quando as madeiras estão tensas e rangendo, quando o mastro está quebrado e o navio está à deriva diante do vendaval, quando o faminto nas ondas estão abrindo suas bocas para engolir o navio vivo e rápido como aqueles que vão para a cova. Quantos marinheiros endurecidos já tocaram seus joelhos com lágrimas nos olhos e gritou, pequei.
Mas de que adianta e de que valor foi sua confissão? O arrependimento que nasceu na tempestade morreu na calmaria. Aquele arrependimento daquele que foi gerado no meio dos trovões e relâmpagos cessaram assim que tudo ficou quieto. E o homem que era um marinheiro piedoso quando a bordo do navio tornou-se o mais perverso e abominável dos marinheiros quando pôs o pé em terra firme. Muitas vezes também vimos isso em uma tempestade de trovões e relâmpagos. Muitos a face do homem e da mulher fica pálida. Quando ele ouve o trovão, as lágrimas começam nos seus olhos e eles gritam: "Oh Deus, eu pequei", enquanto as vigas de sua casa estão tremendo e o próprio chão abaixo dele cambaleando com a voz de Deus que é cheia de majestade. Mas, infelizmente, para tal arrependimento, quando o sol novamente brilha e as nuvens negras são retiradas, o pecado vem novamente sobre o homem e ele se torna pior do que antes. Quantos do mesmo tipo de confissões também vimos em tempo de cólera, febre e peste? Então nossas igrejas foram abarrotadas de ouvintes. Por que tantos funerais passaram por suas portas? Ou tantos morreram na rua? Não podiam deixar de subir à casa de Deus para confessar pecados. E sob aquela visitação, quando 1, 2 e 3 estiveram deitados mortos em casa ou ao lado, quantos pensaram que realmente voltaram para Deus? Mas, infelizmente, quando a pestilência fez seu trabalho, convicção cessou. E quando o sino tocou pela última vez por uma morte causada por cólera, então seus corações pararam de bater de penitência e suas lágrimas não fluíram mais. Eu tenho alguma aqui hoje. Não duvido que tenha pessoas endurecidas que desprezaria a própria ideia de religião, que me consideraria um tanto hipócrita se eu me esforçasse para pressioná-los. Mas quem sabe bem que a religião é verdadeira. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.